Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer todo mundo que está online aqui com a gente e também agradecer todo mundo que veio aqui no escritório. Temos um evento híbrido, né? Temos pessoas aqui no escritório e também temos pessoas online, então eu queria agradecer a todos os presentes. Em especial alguns parceiros, a gente tem alguns parceiros de negócio aqui, o pessoal da Indra que está aqui, o Flávio, que eu vi por aí, a Carla, diretora de Cloud, a Cecília, diretora comercial, e também o pessoal da Microsoft que está presente aqui conosco, a Vanessa, o Dani, a Tânia está aqui com a gente também. Mas a gente vai falar dos convidados, mas antes de falar dos convidados eu queria falar um pouquinho do principal motivo aqui do evento, né, que é a inauguração do nosso escritório. A gente fez um investimento grande, mais ou menos há um ano atrás, para ter esse escritório focado em soluções Microsoft, focados em soluções de segurança. A gente vai falar um pouquinho por que a gente tem esse foco dessas soluções hoje, né? E trazer alguns convidados também para falar cases reais. Dentro da nossa, do que eu vou falar um pouquinho, eu vou falar bem rápido da Cloud Target, não vou me estender muito, mas hoje a gente é um parceiro Microsoft Gold, a gente trabalha 95% dos nossos serviços e soluções são Microsoft. E dentro dessas especializações, a gente tem diversas especializações avançadas focadas na área de segurança. E o que a gente quer mostrar hoje, a gente vai mostrar aqui o nosso SOC, a gente está filmando aqui dentro do escritório ao vivo, justamente para mostrar o SOC para vocês. A gente tem diversos clientes, a gente atende empresas hoje de todos os portes. Hoje, para vocês terem uma ideia, aqui na Cloud a gente tem empresas que a gente atende mais de 100 mil usuários corporativos espalhados pelo mundo com soluções de segurança. Então é um orgulho para a gente ter esse SOC e eu tenho certeza que a gente, com essa inauguração, a gente vai acabar acelerando mais ainda o desenvolvimento dessas soluções, né? Eu queria chamar o Cláudio Reina aqui para estar presente. O Cláudio Reina é sócio e diretor executivo da Latini. Ele é um dos maiores acionistas da Cloud, então eu queria chamar um pouquinho para bater um papo com ele desse momento, né? Da expansão nossa, que desde de alguns anos atrás, por que a gente decidiu focar em segurança, por que a gente decidiu também focar em automatização de cloud, né, de nuvem. Então a gente vai falar um pouquinho. Reina, obrigado pela presença. Prazer. Eric, nós estamos muito felizes de estar aqui, né, a Latini. Para nós é uma honra, é um momento muito alegre, muito feliz a inauguração de um escritório, né, sempre é uma conquista, né. A gente fala que não gosta de mudar de casa porque dá trabalho e tal, mas sempre é uma lufada de ar fresco, é uma virada de página, né? E é o que acontece com esse escritório chique, muito confortável, com esse CDC espetacular aqui por trás, né? E a Latini se sente honrada porque nós estamos fazendo parte da história, né, de vocês. Sim. Então nós ficamos contagiados com o brilhantismo da Cloud Target e a gente quis participar um pouco mais próximo de vocês, né? E aqui a Latini está representada, então, não só por mim, mas também pelo outro diretor executivo, o Samir, né? Samir Soares está aqui. O Samir é mais do que um sócio, né? Ele é um irmão que os negócios acabaram me dando, né? Temos mais clientes aqui também, os clientes vieram de longe, clientes inclusive de Cuiabá, Mato Grosso. Nossa equipe comercial, né, o Alan, o Vitor está aí também, a Tatiana, né? Então, para nós, de fato, é uma alegria muito, muito grande, né? E a gente, assim, queria aproveitar esse momento para parabenizar, em especial, a equipe, né, da Cloud Target, todos os sócios, né, que estão aqui, quer dizer, você, Eric, com um trabalho muito bom, brilhante como o céu da companhia, né? Os sócios, o Rafael Fernandes, né, a Betina, também que todo mundo conhece, né, a Betina. Também o Ricardo, o Renato, e o Gustavo e o Carlos, que são sócios, não são executivos, mas estão aqui apoiando e apoiaram a Cloud Target desde o começo, né. Agora, tem que parabenizar também a equipe, né, toda a equipe brilhante da Cloud Target, né. São quase 50 profissionais, são engenheiros altamente qualificados, né? Engenheiros de software, que são especializados em cybersecurity, especializados em transformação digital, que estão fazendo um grande trabalho aqui. Sim. E essa noite, assim, ela não seria possível se a gente não tivesse o apoio de uma grande
parceira nossa, que é a Microsoft. Sim. A Microsoft está em peso aqui com a gente, né? Está muito, muito bem representada. A Tânia Consentino está aqui, né? A diretora-geral da Microsoft Brasil. Também está o Dani, vice-presidente de parceria, né? A Vanessa também está aqui. E nós ainda conversamos com a Andrea Lieberman, a Andrea Cerqueira. Teve algumas pessoas da Microsoft que não puderam vir, mas que são foram e são muito importantes na história, tanto da Latini como da Cloud Target, né? O Rodrigo Paiva, por exemplo. A gente até, assim, carinhosamente chama ele de padrinho, né? Porque ele apadrinhou a Latini quando a Latini era bem pequenininha ainda, né? No primeiro e no segundo ano, né? Ainda tem o Vagnão, a Paula Girão, a Super Lívia, que está aqui com a gente também, né? Super Lívia, heroína, né? E a Marília. Então, aproveitando a mensagem para a Microsoft, né? Que as duas empresas nós queremos dar, é que essa aquisição que a Latini fez, né? De parte da Cloud Target. Então, essa decisão da Latini, essa decisão da Cloud Target, né? De ceder e deixar a Latini entrar. Essa aproximação nossa é um perfeito alinhamento à linha de negócio que a Microsoft Brasil vem defendendo aqui no Brasil, né? Vem defendendo, ou seja, o tema é serviço, o tema é transformação em nuvem e o tema é segurança. É isso, né, Dani? Quase bater um palmo. Obrigado. E eu queria chamar um pouco a Tânia, para ver se a Tânia dá um oi para nós, né? Contar um pouco dessa experiência dela espetacular, né? Boa noite. Boa noite a todos e todas. Prazer enorme estar aqui com vocês, e especialmente para poder ver uma coisa tão bacana, um investimento aqui. Parabéns, Érico, parabéns, Cláudio, e toda a equipe de vocês. E por um tema tão importante, né? Eu tenho sido, não sou especialista, mas tenho sido uma embaixadora de cibersegurança, parceira aqui da Van, né, Van? Tentando fazer uma evangelização, porque ela é uma dor do nosso mercado de transformação digital, ela é uma dor dos nossos clientes, e a gente precisa, como provedor de soluções, como a empresa que desenvolve tecnologia, como seus parceiros, a gente precisa se especializar para poder levar soluções para os nossos parceiros e poder dar tranquilidade para a jornada de transformação digital. Então, eu fiquei muito feliz de ver essa instalação, muito feliz de ter vocês como parceiros prestigiando as nossas soluções. E queria trazer alguns dados que a gente vem discutindo muito e a gente vem levando aos clientes, porque a gente não pode paralisar a adoção da tecnologia em função dos riscos que a gente encontra no mercado. E cibersegurança é um dos riscos. E a Microsoft ela vem investindo pesadamente no tema. A gente investiu até o ano passado $1 bilhão por ano em cibersegurança. O Satya se comprometeu, a partir do ano passado, a investir $5 bilhões por ano nos próximos 4, 5 anos, que é o que a gente quer é transformar a Microsoft na maior empresa de cibersegurança do mundo. Impressionante. E aí a gente fez e a gente precisa de parceiros, né? O grande valor agregado, um ponto até antes de falar um pouco de cibersegurança, a gente não tem poder de escala sem vocês. Então é importantíssimo a gente ter vocês estruturados, qualificados, para poder levar para a ponta tudo isso que a gente está desenvolvendo dentro de casa. Mas a gente vem patrocinando também muitas pesquisas, e a gente percebeu que, apesar de cibersegurança ser um fantasma, e aí tem uma pesquisa que a gente fez no ano passado com a March, e mostrou que 1/3 dos clientes aqui da América Latina perceberam um aumento de cyberataques, e tem cliente que está sendo atacado nesse exato momento, provavelmente a Microsoft também esteja sendo atacada nesse momento, porque você não evita o ataque, mas você pode ter resiliência, né, para tratá-lo. E a gente percebe que o investimento em cibersegurança não aumentou. Então, a Microsoft tem construído também cadências de conversas e fóruns de conversas, não só com o CISO, que está lá batalhando para aumentar a resiliência da sua empresa, mas a gente também tem construído conversas com o C-Level, para aumentar a conscientização sobre o problema
e dar recurso para o CISO. Eu falo, pessoal, dá dinheiro para o CISO e para o CIO, deixa esses caras trabalharem para que vocês possam dormir em paz. E quando a gente olha sobre algumas ações dos nossos clientes, aqui vem um alerta, que eu sei que temos clientes aqui, um alerta para os clientes, um alerta também para os parceiros, para os contratos que vocês têm abertos, a gente percebe que ainda tem um grande número de clientes, na verdade acho que menos de 18% dos nossos clientes que compram as nossas soluções habilitam, por exemplo, o MFA. Muito simples. E o MFA é um super fator de higiene básica. E se a gente fizer a receitinha de bolo básica da higiene, a gente realmente se protege contra mais de 90% dos ataques. E o que a gente costuma dizer na Microsoft que cibersegurança é um crime de autorretorno para o hacker. A gente fala em ROI elevadíssimo. Baixo investimento, super retorno. A gente tem que transformar esse crime em algo custoso para eles, né? Então, o que a gente precisa é, poxa, com a MFA e com outros quesitos de segurança, com treinamento das equipes, a gente aumenta bastante a barreira. Mas com uma solução onde a gente pode fazer monitoramento ativo, onde a gente pode pegar sinais e ajudar os clientes antes que o ataque ocorra, é importantíssimo. Então, eu fico feliz que eu vejo, por um lado, as nossas ferramentas de proteção de dispositivos, a nossa ferramenta de CIEM, de XDR, Sim. sendo todas integradas, cloud natives, que faz um super diferencial para o mercado. A gente precisa agora aplicar. Então, a gente tem que, juntos aqui com os nossos parceiros, a gente precisa educar os clientes, educar cada usuário, fazer com que todo mundo habilite as soluções compradas. Então, na hora que a gente fecha um licenciamento, a gente estoura champanhe, a gente tem que estourar champanhe em cada SKU nossa comprada que esteja sendo implementada, principalmente SKUs de segurança. E a gente precisa monitorar, ajudar a monitorar os nossos clientes em tempo real para aumentar a resiliência cibernética. De novo, ataque a gente não evita, resiliência cibernética a gente cria e aprimora. Sim. Então, fico super feliz de ter vocês como nossos parceiros, super feliz de ver uma instalação tão bacana, Casa Nova, tão linda, tão aconchegante, que traga muitos frutos de negócios para a gente. Né? Para a gente e para os nossos clientes. Né? Muito sucesso, exatamente. O cliente bem sucedido nas suas aplicações traz mais sucessos de negócio para a gente, certeza. Acelera a transformação digital, que é bom para todos nós. Então, sucesso para vocês. Obrigado, contem com a Microsoft, contem comigo. Obrigado, e vamos. Dani. E o target, Dani, pode aumentar o target deles para 2023, que começa agora em julho. Ó, o forecast. Já estamos aqui. Galerinha comercial, trabalho pipe aqui, porque nós vamos aumentar o target depois dessa. E vamos usar essa instalação como um super showroom. Sim, com certeza. Então, usem o nosso MTC, mas nós também vamos usar essa casa que a gente entende como uma extensão da nossa casa para trazer clientes e mostrar o que a gente pode fazer. Com certeza. Né? Obrigado pela Obrigada. presença. Obrigado. Aí um super recado dado, né? Sim. Na verdade, a Tânia falou bem, né? Semana passada a gente teve uma conversa, o nosso diretor comercial ele teve uma conversa com um diretor financeiro de uma construtora que sofreu ataque. Então os próprios C-levels agora estão se preocupando, né? Não é mais não é mais o CISO só, né? Os outros diretores se preocupam aí com os ataques sofridos, né? E a Tânia comentou, acho que é importante isso, né? Na nossa central de monitoramento, um exemplo que a gente tem um cliente que ele tem mais ou menos 38 mil usuários espalhados pelo mundo e a gente monitora ele tem mais ou menos uma média de 1.200 ataques frequentes todo mês. E por a gente monitorar e usar softwares da Microsoft com inteligência artificial, a gente consegue bloquear mais de 30% desses ataques de forma automática, né? Então isso para a gente é muito importante, usar esses softwares que são nativos de nuvem, que tem toda a inteligência artificial por trás, né? Isso é bem importante. Então, nós tínhamos preparado 2 partes, né, para esse evento. Então, a primeira parte é um pouco institucional, sobre a Cloud Target, né, tudo, né? E a segunda parte, nós vamos falar um pouco mais de produtos, né, aproveitando o gancho que a Tânia deu muito bem, né, muito bom ouvir na primeira pessoa, né? Sim. E nós vamos ter cases interessantes aqui da Cielo, da Crefisa, né, a própria Microsoft também, a Vanessa vai explicar mais algumas coisas para nós, né? Agora, Eric, você conta um pouco da história, a gente entrando na parte de produtos, né? Nessa segunda parte, conta um pouco da história do a gente, portfólio, na verdade, desde que a gente fundou a Cloud, desde 2016,
quando foi em final de 2017 para 2018, eu tive algumas reuniões com os times da Microsoft. A gente trabalhava já com a Microsoft e eu tive uma reunião com a Annie Johnson, que ela é vice-presidente de segurança e compliance e identidade da Microsoft. E ela me mostrou todo o roadmap da Microsoft e o que a Microsoft estava fazendo de investimento em segurança naquela época. Já estava fazendo e o que ia fazer nos próximos anos. Né? 2016. 2016 para 2017. E a Tânia falou, né? A Microsoft só aumenta os investimentos. Foi aí que a gente tomou a decisão naquela época de investir forte a Cloud Target para a segurança, né? E foi uma aposta certa, né? Porque hoje a gente vê que a Microsoft é líder em vários quadrantes do Gartner, a Microsoft é líder como segurança, né? Então isso foi um investimento que a gente tomou essa decisão, foi desse jantar que a gente teve com a Annie Johnson aqui no Hilton, que a gente tomou essa decisão em investir em segurança, né? E o outro investimento que a gente tem, falando de produto, é a parte de automatização. Anteriormente a Cloud Target, eu fui sócio de uma empresa de data center, onde a gente tinha muitos analistas que gerenciavam vários servidores, físicos e virtuais. E a gente percebeu que, se a gente automatizar, usar ferramentas de nuvem com automatização, um analista que cuida de 80 servidores, a gente consegue fazer um analista cuidar de 1000 servidores. Então, o serviço de DevOps, de SecOps, de toda a parte de automatização é outro investimento forte que a gente fez na cloud. Então, são os dois carros-chefes que a gente está hoje trabalhando aqui. A parte de segurança, que a gente vai falar hoje, mas também tem essa parte de automatização, que a gente vai falar um pouco de nuvem, até com o Pinelli, aí, com o CIO da Crefisa hoje, do case dele. Então, são os dois pontos fortes, né? Quando a gente fala de jornada de nuvem, a gente entende que tem clientes que estão muito avançados e tem clientes que estão muito básicos. Então, a gente usou uma metodologia que a gente chama de WAF, que é uma metodologia de mercado. Microsoft tem, a AWS tem, Google tem, mas a gente adaptou um pouco esse WAF, colocando um pilar de conformidade também. E em cada um desses pilares, a gente tem produtos nossos. Tá? Quando a gente fala basicamente de segurança, a gente está falando de Cyber Defense Center, que é o SOC moderno, né? Que é o SOC com inteligência artificial, com processos, com uma resposta rápida a incidentes. Então, eu vou dar um exemplo simples. A gente teve um cliente do setor financeiro há mais ou menos um mês, que teve um ataque, onde as máquinas foram criptografadas. A gente foi até esse cliente, conseguimos restaurar as máquinas e eliminamos esse ataque para ele. Com a nossa parte de segurança, né? Que depois por último, eu vou falar um pouco disso. Então, essa parte de segurança, nós tivemos um Masterclass que nós rodamos dentro aqui do CDC. Sim. Fizemos isso o mês passado, né? Até com a participação do Senna, em que a gente destrinchou aqui, né? Vocês mostraram os 8 pilares em cima disso. Quando a gente pega um cliente que está muito avançado, vamos supor que eu pego um cliente que tá usando apenas uma nuvem. Uso o Azure ou uso uma nuvem, mas o cliente está preocupado com custo, com otimização. A gente tem um serviço hoje que também tem inteligência artificial aqui e consultoria, que a gente, por exemplo, a gente pegou um cliente nosso de Azure que só no Sentinel a gente conseguiu fazer ele economizar $13 mil por mês. Às vezes a gente fala, estou fazendo o cliente economizar, mas na verdade qual que é o ganho, né? Você está economizando, o cliente pode fazer esse investimento em outro lugar, né? Então a gente tem um serviço muito claro aqui com inteligência artificial, com cientistas de dados, que a gente consegue fazer esse serviço de otimização, não só de custo, mas de arquitetura também. Tá? Quando eu tenho clientes mais avançados ainda, que utilizam 3 nuvens, a gente tem os casos aqui na cloud, né? Que são clientes multi-clouds, são clientes muito grandes, que eles, por determinação da companhia, eles são obrigados a usar mais de uma nuvem, né? A gente tem serviços de DevOps e de SRE, onde a gente faz toda a parte de automatização para esse cliente. Então, é um outro serviço muito forte aqui que a gente tem na cloud. E a gente tem serviços básicos de fundação de nuvem, clientes que querem começar uma nuvem correta desde o início. Então, a gente tem o serviço de fundação. E antes de entrar nessa parte de Cyber Defense Center, que é o assunto do dia aqui, que a gente vai conversar um pouco, a gente tem o Compliance Help também, que é uma ferramenta que vocês vão ter o lançamento, a gente vai lançar essa ferramenta no mercado ainda. É uma ferramenta que a gente é sócia da Pinhão e Kaufmann, a Cloud Target é sócia da Pinhão e Kaufmann nessa ferramenta. Nós temos 50% da Pinhão e Kaufmann, os outros 50%. É uma ferramenta que roda no Azure para apoio a DPO. Tá? É uma ferramenta que apoia a DPO, onde o DPO, pela lei de LGPD, ele pode gerenciar toda a parte de artefatos ali que o DPO precisa, e ela é totalmente integrada com os produtos da Microsoft. Aqui a gente consegue conectar nos dashboards da Microsoft de segurança. Então o DPO ele não precisa mais abrir um chamado na área de TI, por exemplo, para saber se um documento confidencial foi compartilhado. Ele simplesmente entra aqui na ferramenta e vê se algum documento confidencial dentro da companhia foi compartilhado. Tá? Essa é a ideia dessa ferramenta. Quais são as 3 perguntas que a gente faria quando um bate-papo com o cliente, né?
E a gente falou, pô, será que a gente vê vários clientes sendo atacados e tal. Será que você teve algum problema hoje de vírus, de criptografia, ou conhece alguém que teve esse tipo de problema? Ou, como que você garante que os seus usuários VIPs, os seus diretores estão protegidos? Como que você faz essa garantia? Você consegue monitorar isso? Se você é um cara de infra, um cara de segurança, como é que você fica 24/7 monitorando isso? Você tem equipe 24/7? Você tem ferramentas que te faz monitorar e bloquear esses ataques automaticamente, esses milhares de ataques que acontecem? Então é isso que, através do CDC, a gente traz para o mercado, né? Então, eu acho interessante assim, todos esses produtos são para clientes que já têm o Azure. Né? Já tem o Azure avançado. Fundação, às vezes o cliente menos pode esse, estar começando mas a os usar. outros sim, né? Sim. Ou seja, isso está bem alinhado com o que a Tânia acabou de dizer agora, né? Quer dizer, na hora que fecha o negócio do licenciamento, que é estourado a champanhe, mas não deve ficar só assim, né? Sim. Então, na parte de adoção, na parte de segurança, entram esses produtos, né? Sim. Quando a gente vende Azure, obrigatoriamente, nossos clientes de Azure, a gente já habilita MFA. Tá? Então, assim, para a gente é muito importante usar os serviços. Tem serviços que são gratuitos, tem serviços que já vêm na ferramenta e os clientes não usam. Então, os nossos clientes que já compram o Azure, por padrão, a gente já habilita algumas features de segurança, algumas funcionalidades, para já proteger, pelo menos o que a Tana falou, né? 90% dos ataques vão estar protegidos. Então, a gente já faz isso nessas habilitações. Né? E a Latini desenvolveu, junto com a Cloud Target, né? Uma camada que nós chamamos, junto com o Thiago, que está aqui, né, Thiago? Uma camada que nós chamamos de baseline, né, em que dá, digamos assim, é uma segurança no onboard, logo no começo de entrada, para não deixar o cliente assim com falta de segurança. Sim. E a segurança é engraçada, né? Um dos nossos dashboards ali, ele fica mostrando os ataques que estão acontecendo intercontinental, né? Atrás aqui, né? Aqui atrás da gente. É engraçado, né? Quando anunciou a guerra, o painel ali não parava de ataque de um lado para o outro, né? Então, quando a gente fala de guerra hoje, não é simplesmente a guerra tradicional, é a guerra cibernética. De verdade que acontece, né? Então, hoje é o que a gente acredita no futuro. A guerra cibernética vai ser tão importante quanto qualquer outra guerra, né? Então, hoje a gente consegue monitorar e fazer a prevenção disso, né? Isso é bem importante aí. Então, vamos chamar mais uma pessoa para cá, né? Vamos chamar a Vanessa. Ela Vanessa é líder Pádua. Vanessa Pádua, ela é líder de segurança e cloud aí para América Latina, da Microsoft. Bem-vinda, Vanessa. Boa noite. Tudo bem? Tá funcionando? Deixa eu ver se está funcionando. Tá sim. Está funcionando, sim. Tá sim. Boa noite. Tá sim? Tá Boa sim. noite a todos e todas por aqui. Um prazer estar com vocês aqui hoje. A Vanessa acabou de chegar da RSA, né? A RSA acabou agora lá em São Francisco. E lá na RSA tem muitas novidades. E a própria Microsoft está trazendo várias novidades ao mercado de segurança, né? Então eu queria que a Vanessa falasse um pouquinho do que Até, ela Vanessa, vê do mercado. até repetir o teu cargo aqui, é líder de Cybersecurity e Cloud para a América Latina, né? É isso, né? É isso aí. A Tânia trouxe pontos super relevantes de números, né? Em especial, um relacionado à utilização das soluções. É muito comum, e a gente vê isso ao longo dos anos, eu tenho uma história na área de cybersecurity aí de mais de 20 anos, e essa questão de se ter uma solução e não utilizá-la da maneira adequada é algo que vem já ao longo dos anos. E, infelizmente, é algo que, na maioria das vezes, provoca os grandes ataques que a gente tem visto hoje. Então, a gente precisa ter muito claro que a gente precisa, primeiro, fazer o básico. Isso, independente do momento em que a gente está. A qualquer momento, a gente tem que fazer o básico. O que é o básico? A Tânia trouxe um ponto relacionado a fator duplo de autenticação, MFA. O MFA, se a gente passa a utilizar e proteger a identidade hoje, gente, junto com o dado, são os novos perímetros do trabalho híbrido e do momento híbrido em que estamos. Então, como é que a gente pode melhorar cada vez mais a segurança nesse aspecto? E na RSA, nós, como Microsoft Security, trouxemos pontos muito relevantes e relacionados a esses dois pontos. Em relação à identidade, é uma questão de você ter um monitoramento contínuo dessa identidade e fortalecê-la. Se a gente fortalece a identidade, a gente consegue trabalhar um bloqueio dos ataques relacionados à identidade de mais de 90%. Né? Então, quando a gente olha usuário e senha hoje, infelizmente, estão disponíveis na Deep Web com preços
muito baixos, né? Então significa que ataques relacionados à identidade cresceram no ano de 2021 mais de 260%, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fortalecer a identidade. Colocar o MFA, primeiro ponto, extremamente relevante. O outro vem a questão do que a gente fala de acesso condicional. Não é porque eu estou autenticado, que eu estou dentro da companhia com minhas credenciais de acesso, que eu vou, dali, entender que eu estou segura do que eu preciso fazer, né? A gente tem que trabalhar o conceito aqui de segurança em camadas, né? Quem aqui já não ouve isso há tanto tempo, né? Tantos anos aí falando sobre isso, né? Não, Glauco? Tantos anos. Então, a gente tem que continuar permeando isso. Só que a gente consegue fazer a segurança em camadas, hoje em dia, de maneira mais inteligente, onde a segurança, ela pode e deve estar associada à melhor experiência do usuário. A gente fala produtividade, segurança e governança. Perfeito. A gente quer trazer segurança e governança sem tirar a produtividade do usuário. Isso que é o foco nosso aqui. Que foi um tema que a gente abordou muito lá no Masterclass, exatamente sim, isso, né? Quando você fala de segurança, a primeira coisa que a pessoa pensa, né? Fala, Vai me bloquear, né? Vai me bloquear, não vou conseguir fazer nada. O usuário não é o elo mais fraco, ele deve ser o elo mais forte. Existe um tripé em segurança: processos, pessoas e tecnologia, certo? Não adianta ter as melhores tecnologias se não tem as melhores pessoas e os processos adequados. Na Microsoft, a gente tem uma equipe, que é o North Stars Team, que ele pode apoiar os nossos clientes em três grandes aspectos. No processo de resposta a incidente, onde é doloroso, mas antes tem um processo que pode ser realizado e que é extremamente recomendado, que é o seguinte. Vamos primeiro para os números. Uma ameaça, segundo a última pesquisa da IBM, relacionada a vazamento de informação, leva assim, quase 300 dias entre detectar e conter uma ameaça dentro de uma empresa. Isso quer dizer o quê? E por que esse número é tão relevante? A maioria dos ataques de ransomware que aconteceram, muitas vezes, a maioria, na verdade, ela não acontece do dia para a noite. O ator, o criminoso cibernético, ele já está dentro. Ele vem como malware. E ele começa a buscar os acessos ali dentro, né? Então, a gente tem que trabalhar um processo que a gente chama de threat hunting, de buscar o que tem ali dentro do meu ambiente para que eu possa melhorar. E na Microsoft, a gente apoia isso. Tem um serviço que chama COS, Cyber Security Operations Service, onde a gente faz justamente esse trabalho de olhar com uma lupa e buscar os atores. E, na maioria das vezes, é encontrado ali uma ameaça. Sim. E um outro, é um processo também super interessante, que é o Tabletop Exercise, né? O Tabletop Exercise, o que é importante aqui? A Tânia trouxe um ponto de resiliência cibernética. Quanto tempo eu vou levar para recuperar a minha empresa se eu sofrer um ataque? Porque ele vai acontecer e eu tenho que estar preparado, minimizar, etc. Como é que eu posso validar isso, né? Existe esse exercício de mesa, onde ele trabalha o quê? A validação do seu processo de resposta a incidentes. Para que, quando, porventura, isso ocorra, você sabe que, pelo menos, você validou o fluxo. Então, se uma pessoa do RH recebeu um link, clicou naquele phishing, e aquilo ali foi o que alastrou a ameaça, o que a pessoa fez? Para quem ela ligou? Ela mandou um SMS? O que aconteceu? Né? Foi o SOC, né? O grande SOC aqui da Cloud Target, que resolveu, identificou e ela entrou em ação. Excelente. Então, assim, são 3 processos extremamente importantes que a gente tem que validar. E aqui a gente entra no tripé de processos, né? Porque você pode ter os processos, mas será que eles estão realmente funcionando? Então, a gente tem que validar tudo isso. As tecnologias estão devidamente implementadas. Eu por muitos anos, trabalhei em diferentes implantações de soluções de segurança, e às vezes, coloca ali uma regra específica, permitindo tudo para aquele pool de funcionários. Gente, né? Se você permite para poucos, aqueles poucos podem ser os direcionados e causar um problema, não é isso? Não é comum? Sim. Não é o mais comum? É uma triste realidade, mas a gente, como profissionais de segurança, tem que falar, opa, peraí, vem cá. Vou colocar uma regra ali de um filtro de conteúdo, vou colocar um fator duplo de autenticação, vou criar os controles adicionais que vão ser os paliativos. Porque os riscos eles vão existir. E a gente tem opções. Eu posso mitigar, eu posso transferir, eu posso aceitar. E nós, como profissionais de segurança, cada vez mais somos profissionais de riscos, de análise de risco. Então, para eu definir uma tecnologia, aí voltando até a questão da RSA, onde a gente trouxe ali soluções extremamente relevantes, como o Entra, que é uma solução que foca na parte de identidade muito forte, olhando as anomalias que acontecem com uma aquisição. A gente adquiriu uma empresa há 2 anos, chamada CloudKnox, que trabalha justamente essa análise
do que está acontecendo no teu âmbito de identidade. Então, é algo que logo a gente vai trazer para vocês já em detalhes, informações aqui junto com a Cloud Target. Legal. Super interessante. Sim. E no pilar de dados, o Eric já trouxe um pouco aqui um spoiler do Purview. O Purview é uma solução da Microsoft. Veja, o dado hoje, um grande desafio das empresas, e vocês melhor do que a gente aqui para falar sobre isso, mas isso vem muito das nossas conversas com muitos de vocês aqui, um grande desafio é ter visibilidade dos dados. As planilhas podem estar nos computadores pessoais, nos computadores corporativos, e não só nos grandes servidores que estão protegidos. Então, como é que eu vou ter melhor visibilidade desse ambiente para que eu possa, né, aí sim trabalhar a classificação? Quais são os dados que estão classificados? Sim. E isso eu estou falando de dados estruturados e não estruturados. Sim. Então, é extremamente importante que a gente olhe isso. Então, a gente tem essa solução que é o Purview, que olha justamente o teu ambiente de dados, trabalha em um processo de identificar quais estão classificados e, por sua vez, começa a trabalhar as políticas Vanessa, associadas. o produto nosso, o Compliance Help, na verdade, toda a integração a gente está fazendo com o Purview. Excelente. Então, na verdade, os dashboards, a ideia é os dashboards do Purview tá dentro do Compliance Help para facilitar a vida do DPO. Porque muitas vezes o DPO, ele quer saber alguma informação, ele tem que abrir um chamado na área de TI, é muito técnico. Então, a gente quer facilitar o dia a dia do DPO para que ele tenha a visibilidade dos dados e tudo isso. Nós estamos falando agora de processo de segurança, mas isso já vem até antes dos processos administrativos que tem mesmo na companhia, né? Quer dizer, há um esforço grande em desenhar o processo, que o processo seja efetivo, mas na hora que conseguiu desenhar e estabelecer, isso é uma vitória, né? É como no casamento, né? Casou, mas aí depois tem a vida do pós-casamento, né? Que é a vida do pós-processo. Que é conseguir colocar o processo em marcha e sempre monitorar e não deixar que ele caia. Porque no caso da segurança, quando cai, é aí que o hacker entra, né? E como você explicou bem, não é uma ação que ele faz de imediato. Ele entra hoje e amanhã já estoura. Não, ele fica muito tempo observando, vendo, olhando quais são as rotinas e até a hora que ele formulou, ele criou, até a hora que ele dá o bote. Muitas vezes as empresas têm lá usuários legados que foram criados há 5, 6 anos e aí esqueceu ali de dar um disable, né? Enfim, e é o que precisa no final do dia. Você sabe que o negócio que a Andrea comentou, né? Ela deu uma dica pra gente e a gente implementou aqui. A gente tem um serviço de Threat Intel nosso que a gente vende para alguns clientes olhar, monitorar, por exemplo, usuários VIPs que estão sendo credenciais na Dark Web, na Deep Web, se sites estão sendo usados de maneira errada, falsificados, né? Se está tendo phishing, então a gente gera um relatório mensal. Uma das coisas que a gente começou a fazer até por dica da Andrea é rodar alguns scripts no GitHub para ver se tem senhas credenciais lá de administrativas que estão soltas. Muitos desenvolvedores deixam senhas no GitHub administrativas, o hacker entra lá dentro, pega a senha e ataca a empresa. Então a gente faz isso hoje para os nossos clientes também, né? Esse tipo de monitoramento. E aí, nesse ponto aí de DevOps, né? Se você entra hoje numa plataforma com as credenciais de acesso, numa plataforma de DevOps de uma empresa, meu Deus, a automatização que hoje está feita para analisar código, ela vai analisar mais no caminho contrário, né? Então, analisar as credenciais e o acesso a esse ambiente é extremamente relevante. E aí entra em cena aqui essa questão extremamente importante do monitoramento. Sim. Do monitoramento contínuo que vocês realizam para trabalhar para o cliente de maneira proativa o que está acontecendo. Proativa no sentido de, beleza, eu recebi as informações, tem os modelos, a parte de inteligência artificial. Gente, a Cloud Target tem cientistas de dados que criaram, desenvolveram algoritmos, modelos de machine learning que estão dentro da solução. O Sentinel, que é a solução que eles utilizam, essa solução de CIEM da Microsoft, ela suporta você importar modelos de machine learning. Então, isso faz com que você consiga se antever ao que está por vir. A gente fez 3 pacotes, um super pacote básico de SOC que a gente vai anunciar e quem quiser tiver interesse lá, se preencher o cadastro, a gente entra em contato com uma condição especial, mas a gente, é um mito, né? Eu quero ter SOC é caro. Usando inteligência artificial, usando o que a gente tem de algoritmo, a gente conseguiu fazer de uma maneira que fica viável para todo tipo de empresa. A Latini tem uma base importante em SMB, e muitas vezes o que acontece em SMB é aquela fantasma de que é caro e não é caro. Então os produtos foram bem desenhados já, junto com a Cloud Target e Latini, junto principalmente para esses clientes, né?
começam em preços bem acessíveis, preços bons. Então dá para ter sim Dá pra segurança ter mesmo que a empresa seja pequena ou média, né? Temos um gap na área de segurança, em termos de profissionais de segurança. Sim. Se a gente olha aí a pesquisa da ICE Square, a última da ICE Square, a gente está falando só na América Latina de 600 mil profissionais. Fora a questão da diversidade e outros pontos, mas 600 mil profissionais. Então, se você não automatiza, se você não conta com profissionais que estão trabalhando, e empresas que estão trabalhando nessa direção de automatização e utilizar efetivamente machine learning, e com o só que o machine learning ele se torna muito mais inteligente. Sim. Porque o que alimenta um bom algoritmo de machine learning? Dados. Sim. Então, quanto mais dados você coloca naquela máquina, daquele algoritmo, mais você aperfeiçoa aquele resultado. Sim. Vamos chamar o Glauco, que é o CISO da E o Cielo. Pinelli, né? E o Pinelli, que é o CIO, CIO da Crefisa. Crefisa. Aê. A ideia é falar um pouquinho de cases, né? Bater um papo dos cases, né? O Glauco nos conhece a longa data aí e tem uma baita experiência na área de segurança aí, então eu queria que o Glauco falasse um pouquinho aí do que ele viveu aí de desafios, o que ele enxerga também de tendências, né? O Glauco também teve na RSA agora, né, Glauco? 20 anos de área de segurança vai ser uma estrada meio longa, né? Mas acho que pelo momento aqui, pelo tema que a gente vem falando, Microsoft, esse tipo de coisa, ele puxa um assunto muito em voga na segurança, que é o tal do Cyber Security Mesh. E nós, como profissionais de segurança, como executivos, nós sempre tivemos uma dificuldade muito grande em gerenciar a nossa sopa de letrinha infinita. Porque a gente tinha uma quantidade de tecnologias, uma quantidade de ferramentas de segurança no nosso ambiente que fazia com que esse negócio que a Vanessa falou agora no final, da falta de mão de obra, só se potencializasse. Você ter que ter gente que conheça de 50 tecnologias diferentes sempre foi um desafio cavalar para que a gente conseguisse vencer. E a gente sempre brincava, nenhum grande tinha dado esse passo para tornar a nossa vida mais fácil. Todo mundo trabalhava o seu nicho, era extremamente especialista, espetacularmente bom, mas dificultava muito a nossa vida. E lá em 2015, quando a gente começou a ouvir falar da Microsoft caminhando nessa direção, a gente viu com bons olhos. A Microsoft nunca teve uma fama muito boa em relação à segurança no passado. Sim. Mas, ok. Mas eles foram num caminho e eles investiram uma tonelada de dinheiro para fazer esse negócio se tornar um core business para eles. Com o passar do tempo, eles foram realmente mostrando que isso valia a pena. Em 2019, quando eu estive num EBC lá em Seattle, a gente teve a oportunidade de conversar com o pessoal de segurança da Microsoft. E eles estavam fazendo a migração das soluções que eles tinham para as soluções da Microsoft. Porque eles já estavam num nível de confiança de que aquilo estava realmente bacana. E quando um monstro que na Microsoft passa a usar suas tecnologias, fala, cara, se eles estão confiantes, eu também posso estar. E a nossa respeito, né? Exato. Eu te garanto que eles sofrem muito mais ataques do que eu. Eles são um alvo um pouquinho maior que a minha empresa. Por minuto, né? Mas foi uma jornada bacana de construir, de conseguir acompanhar isso aí até chegar a um ponto de falar, não, agora a gente tem condições. E a Tânia falou um negócio muito bacana sobre ativar o que você já tem. E todo mundo olhava dentro de casa e tinha um monte de coisa que todo mundo tinha e ninguém usava. Eu lembro que eu tive, acho que foi um café da manhã que eu tive com você falou, nossa, cara, aqui tem 4 MFA e ninguém usou nenhum. Quando eu cheguei na cela, a gente tinha 4, da Microsoft era o 5º e ninguém usava. Aí eu falei, depois você não sabe por que o pessoal odeia a segurança, né? O cara tem 4 aplicativos de MFA no telefone, qual que ele usa? Ninguém sabe, né? Então, esse mesh que foi possível com a entrada da Microsoft facilitou muito a nossa vida. A gente conseguiu fazer uso de uma série de soluções que diminuiu o nosso esforço de mão de obra, aumentou muito a nossa sinergia. Assim, vocês gerenciam ciência, gerenciam SOC. Você não sabe o inferno que é colocar toda essa tecnologia que você tem pendurada nesse negócio. Então você ter alguém que tem uma base maior, que te proporciona a facilidade de integração que as soluções hoje tem da Microsoft, baseando no Sentinel, fazendo uso da suite de produtos, ela fez com que a nossa jornada fosse mais facilitada do ponto de vista de evolução como segurança, mas de uma forma muito mais simples. E isso deu ganhos para nós em relação a procurar mão de obra, conseguir ter gente mais especializada, ser mais atrativo, porque o pessoal hoje olha para a Microsoft com olhos diferentes de que é uma empresa de tecnologia de ponta em segurança também. Então isso é atrativo para que a gente tenha mais gente com mão de obra.
gente que vira casaca, né? Assim, tinha gente no meu time que era outro vendedor de carteirinha e fala, não, vai, olha o brinquedo, ele funciona, ele é bacana. E os caras, olha, hoje em dia, os caras defendem, porque viram o valor, viram que ele entrega, que é possível. E a gente vem construindo essa jornada. Você falou do MFA, putz, tombamos tudo do nosso MFA para ser uma solução só. E, cara, economia de dinheiro. Com certeza. A economia de dinheiro, ela subsidia a evolução. Subsidia você não precisar, como a Tânia falou, de pedir mais dinheiro para os caras. Você não, deixa o dinheiro aqui. Eu vou parar de pagar esse, vou transferir isso aqui para um serviço, vou transferir isso aqui para aumentar um volume de licenciamento para uma licença mais parruda da Microsoft, que vai me dar outros benefícios. Isso vai poder desligar outras tecnologias. A gente chegou a ter 50 fabricantes de solução de segurança na Cielo. É ingerenciável um negócio desse. E com o passar do tempo, a gente vem matando esses caras sem perder o nível de segurança que a gente atingiu. Pelo contrário, com ganhos. Que sempre que você reinstala uma tecnologia, você dá um passo à frente, você consegue fazer melhor do que você tinha. E essa mudança, esse mesh que a gente vem conduzindo, ele facilita o nosso trabalho e dá ganho para a segurança da empresa. Eu estou até brincando com a Vanessa, a gente falou num almoço lá na RSA, de que é difícil acompanhar. É difícil acompanhar a quantidade de coisas que saem, a quantidade de features, de produtos, porque eles estão investindo muito e isso é bom. É bom para a gente, que vai aumentar nosso leque de possibilidades em fazer um mesh mais robusto ainda, e com confiança, que eu acho que esse é o principal ponto. A gente não para de estudar, né? Exato. O cara de segurança a gente é um estudante em forma contínua. Nós temos alguns anos aí, né? Não somos assim tão novos, né? A gente acompanha a Microsoft lá de trás. A gente sabe que em alguns assuntos a Microsoft às vezes demora um pouquinho para entrar, né? A própria questão da internet mesmo, Bill Gates mesmo falou, demorando um pouquinho para entrar, né? Lá atrás. Mas a gente sabe que quando ela se propõe a fazer, ela tem a jornada dela, não é imediato, mas sai. E quando sai potente, sai abrangente também, vem em todos os lados. Ninguém tem a quantidade de endpoints e máquinas espalhadas pelo mundo que a Microsoft tem. É isso. Assim, esses caras têm o que a gente falou de visibilidade, eles naturalmente têm a visibilidade do mundo inteiro. É isso. Então, eles têm uma capacidade de identificar coisas e de ver anomalias, comportamentos, malwares, que nenhum outro vendedor de segurança tem essa capilaridade. A primeira visão deles é worldwide. Exato. Né? E eles trazem isso nativamente. 180 mil. É uma coisa diferente. Quando você trabalha com o Sentinel, você vê que eles trazem isso de uma forma natural para dentro da ferramenta, que facilita o nosso trabalho. Antes o meu cara de hunt tinha que ficar ali minerando e imputando regra e fazendo um monte de configuração no CIEM e nas nossas ferramentas, que hoje, cara, eles entregam isso pra gente de bandeja. É one click, você habilita. Exatamente. E funciona e já está testado por eles, porque eles passam pelo crivo deles. Assim, eles estão usando dentro de casa. Então acho que dá uma facilidade muito grande e uma abrangência cavalar. E você sabe que uma coisa que a Tânia falou, a Vanessa também falou, mas assim, a gente tem vários cases que a gente monitora log de mainframe, log de várias coisas. Então, assim, é um treinamento, é uma educação que a gente tem que levar para os clientes também, né? Tem, e essa divulgação é importante, né? E os clientes têm que ver benefício nisso. Acho que todo mundo que tem... Quando você habilita ele pela primeira vez, você começa a ter uma visibilidade de endpoint que a gente nunca conseguiu ter. Muito difícil ter visibilidade de endpoint. E está integrado. E você consegue já trazer isso para uma visão que é o principal ponto de defesa da empresa. A Vanessa falou sobre a questão dos pilares e as pessoas. Assim, a pessoa ela é a primeira linha de defesa de segurança em toda a companhia. E é ela que está com o notebook ali, Sim. Hoje em dia remoto, em casa, no começo da pandemia, foi todo mundo para casa e virou o alvo principal. E a gente era muito míope em relação à visibilidade do que acontecia no endpoint. E com as integrações você consegue ter uma visibilidade muito maior e isso facilita muito o seu processo de defesa. Né? Você falou sobre a questão de automação, integração. Cara, é nativo. E para você tomar uma decisão, tomar um processo de resposta até automatizado de uma limpeza de máquina, até de um isolamento de uma máquina, uma contenção, é muito mais fácil, porque está dentro da mesma console. Você não tem que construir uma integração nova, ou ter gente para ficar apertando o botão e cometendo erros, bloqueando quem não devia, bloqueando máquina que não devia. Então, o caminho de fazer essa sinergia que a console centralizada traz, ela facilita todos os processos de segurança. Facilita com que o seu processo de segurança
ele funcione de uma forma melhor e até padronizada. Porque não é o ser humano que está ali clicando e apertando o botão, é automação mesmo de verdade. Muito A gente teve casos já de um cliente nosso que usava uma outra ferramenta de SOC, né? Que ele chegava no nível do perímetro, né? Ele falava, tá tendo problema na empresa, mas chegamos no servidor tal, mas ele não conseguia nunca chegar no usuário. A gente foi lá, instalamos o Sentinel em paralelo a essa solução e a gente consegue chegar até no usuário e falar, é esse usuário, esse endpoint que está acontecendo isso, né? Então é realmente, e de uma maneira automática, né? Exato. Sem muito... E aí já falando um pouquinho sobre o que eu vi na RSA em relação a esse tema, é o avanço da Microsoft agora para as questões relacionadas à identidade, que a Vanessa comentou. O que eles estão lançando de produtos, lançando de features, para que você tenha uma melhor visibilidade e você consiga trabalhar a identidade das pessoas com o mesmo nível de segurança que trabalha máquinas. A gente trabalha muito bem segurança de máquina e pouco ou muito mal a segurança no usuário, na pessoa, na identidade, com acesso condicional, com MFA, com tudo que você pode trazer para isso de uma visão mais ampla e integrado com o seu processo de monitoramento, assim, a resposta em cima do próprio usuário. A gente perdeu o controle do dispositivo, Sim. em alguns casos, mas da identidade não. Então esse avanço que a Microsoft anunciou, acho que chama Entra, se eu não me engano, Entra, na identidade, ele vai facilitar muito com que o nosso processo de resposta a incidentes seja mais fluido, seja mais efetivo e que também o ciclo de vida de usuário seja melhor gerenciado. Porque assim, todo mundo tem um AD, todo mundo tem usuário ali. Então, é muito mais fácil você gerenciar uma console centralizada com uma plataforma única do que você ficar com mais alguns players para conseguir tomar decisões e o seu processo de resposta ficar mais longo e mais demorado. O Pinelli é o CIO da Crefisa, a gente teve alguns cases interessantes de Azure com ele, inclusive tem grandes desafios de Azure lá, e quando a gente fala de automatização, né, não só de segurança, mas a gente está falando de automatização de Azure, por que a plataforma de Azure é importante, né? Qual foi a decisão que a Crefisa teve de escolher o Azure também como plataforma, né, Pinelli? Eu acho importante. Perfeito, Eric. Muito bacana estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do nosso case, né, dessa parceria que está dando muito resultado. A gente está muito contente com esse trabalho, com esse trio formado aí entre Crefisa, Cloud Target e Microsoft. Realmente está sendo muito transformador para a Crefisa, tá? Bom, deixa eu contar um pouquinho do nosso case, né? A Crefisa, hoje ela vive um momento muito especial, né? A gente, como qualquer negócio, a gente viveu um período de muito estrangulamento aí com a questão da pandemia, né? Acho que praticamente todas as linhas de negócio elas foram um pouquinho reprimidas e a gente está vivendo o momento da retomada, né? E esse momento da retomada ele é muito especial para a Crefisa porque ela se preparou muito para isso. Então hoje a gente tem 3 grandes desafios, 3 pilares estratégicos nos quais a gente está sustentando essa retomada. O primeiro deles é a fidelização e o encantamento do nosso cliente. Então, assim, a gente quer crescer através da obtenção do UAU do nosso cliente. Eu até vi na entrada de vocês aqui, eu achei super interessante. Um dos valores nossos. Tem o UAU, né, cara? Eu achei sensacional e é isso que a gente busca, primeiro de tudo, em todos os nossos canais, né? Então a Crefisa, ela tem canal loja muito importante, ela tem 1000 lojas para atender, ela tem canal WhatsApp, ela tem canal aplicativo, ela tem canal web. Então você trazer o UAU, em todos esses canais é um desafio muito grande e é isso que a gente tem buscado. O outro pilar estratégico é a diversificação de produtos, né? Então é você inovar muito, tentar trazer produtos muito rapidamente para o mercado, testar muitas hipóteses, mas diversificar a sua carteira. A Crefisa sempre foi muito conhecida pela oferta do crédito pessoal, para negativados, enfim. E isso está mudando. A Crefisa tem um braço bancário e ela quer ofertar produtos para outros mercados, para outros segmentos, ofertar produtos de todo o portfólio do que um banco pode oferecer. Tá? E fazer tudo isso com eficiência operacional, ou seja, garantindo a rentabilidade da empresa, garantindo o custo razoável, garantindo que aquela operação seja muito rentável. Então, diante desse cenário, era inevitável que a gente buscasse uma solução de nuvem. Tá? Era o caminho natural, porque a partir do momento que você precisa inovar, que inovar é a palavra da vez, é muito importante você ter a flexibilidade, você ter soluções mais prontas, coisas que você pode acessar mais rapidamente e transformar ideias em produtos de uma maneira mais rápida, mais dinâmica. Testar hipóteses,
a custo razoável, ou seja, você não investir numa infraestrutura pesada, num projeto de longo prazo, numa coisa que você não tem certeza se aquilo vai trazer algum resultado, se aquilo vai ser aderente ao teu público. Então esse dinamismo de você ter a infraestrutura ali à disposição, poder testar suas hipóteses, poder colocar pilotos no mercado e não deu certo, não deu, é parte do processo da inovação, você recua, você redesenha e você volta para isso. E garantindo isso, como eu falei, a um custo razoável, que a nuvem também traz isso, né? Você paga pelo uso, então você adotando a estratégia correta, você realmente sente a diferença de custo no final do mês na sua planilha de orçamento. Isso meio que pautou a nossa decisão de empreender essa jornada para a nuvem aí nesse último ano e meio que a gente tem empreendido essa iniciativa. Sim. A gente fez com vocês lá, né, o Open Bank, tá no meio agora de um desafio importante também, né, que é a migração agora, né, Pinelli? Acho que a migração do Office 365 é um desafio grande também, que a gente está fazendo junto com vocês. Estamos fazendo um piloto com as lojas também, né, de mil lojas aí que a gente está fazendo um piloto de rodar essas lojas virtualmente, né? Então tem vários desafios aí que a Crefisa está enfrentando. E quando a gente fala de nuvem, né, como o Pinelli falou, flexibilidade, escalabilidade são todos fatores importantes, mas soluções nativas de nuvem facilitam a nossa vida. Essa que é a grande verdade, né? A mesma coisa do Sentinel, que é uma solução nativa em nuvem, facilita muito a nossa vida, né? E a parte de automatização, que é uma das coisas que a gente faz aqui, né? Você crescer da maneira certa da nuvem, fazer a fundação correta desde o início, utilizar o máximo potencial da nuvem, desenhar de forma correta, vai fazer que lá na frente você gaste menos com a nuvem também. Hoje, a gente tem vários clientes que começaram com a nuvem e hoje eles voltam para a gente e falam, vocês podem refazer a fundação nossa, redesenha a nuvem nossa. Por quê? Porque eles não começaram da maneira correta. E aí eles estão gastando muito hoje, né? Então, fazer da maneira correta também é muito importante. A Crefisa está indo no caminho correto aí. Exato, né? E a decisão pela Microsoft, pela Azure, no caso, ela foi muito pautada nisso, né? A gente sentiu, primeiro que a parte de segurança e de privacidade ela era muito robusta, né? Acho que isso está mais do que atestado aqui pelas falas anteriores, né? A gente sentiu uma robustez muito, muito grande nesse sentido. As features nativas, né? Realmente a gente viu que aquilo estava muito mais aderente à nossa necessidade. O nome Microsoft e a parceria que a Microsoft já tem, né, dentro da Crefisa, é o nosso maior provedor dentro do nosso data center, é o nosso maior provedor em cada uma das 1000 lojas, enfim, é um parceiro muito importante para a gente. Então, tudo isso pautou um pouquinho essa decisão da gente nascer exatamente com o foundation correto, da gente nascer com a infraestrutura correta, com o parceiro correto. Como eu já elogiei, a parceria de vocês é fundamental nessa decisão também. E a gente tem certeza que está no caminho certo. O Open Banking foi a primeira entrega, né? A gente está com o Open Banking no ar dentro dessa plataforma. A virtualização dos desktops é uma coisa que a gente está apostando muito, porque isso, você imagina o que é gerenciar essa infraestrutura para 1000 lojas espalhadas pelo país todo, né? É uma loucura. Então, você ter a solução do AVD é uma feature que a gente acredita muito que pode ser uma solução muito interessante para a gente. E mais pelo menos uma meia dúzia de projetos aí que a gente está pautando aí nessa plataforma que vai dar muito certo. Né? Não tem projeto pequeno, né? Só projeto Não tem grande. projeto pequeno. Quando a gente olha no âmbito de Azure, né, e soluções nativas em cloud, no âmbito de segurança isso é extremamente importante, porque muitas vezes o lift and shift de segurança vai te causar transtorno, maior consumo, você vai gastar muito mais e você não vai ter escalabilidade na hora, porque quando a gente fala lá, vamos criar uma escalabilidade com lift and shift. Gente, a arquitetura ela se torna tão complexa pela quantidade, vamos colocar aqui técnica de balanceadores que você tem que colocar ali na história e dificuldade de endereçamento, etc. Quando você fala do cloud nativo, há uma abstração muito grande. Não é que não existe, existe a arquitetura por trás, mas ela está abstraída, né? Então, ela entrega a escalabilidade, você consegue na parte de segurança, né? E aí sem perder produtividade. Sem perder produtividade. E quando você olha a Azure, as soluções nativas que permeiam o ambiente Azure, elas vão também para o mundo híbrido. Né? Porque se a gente tiver as nossas soluções de segurança só em Azure, a gente não vai ajudar o nosso cliente no mesh. Né? A gente não vai ajudar o nosso cliente no mundo híbrido. Então, a gente tem que olhar o todo. E segurança, não dá para falar assim, vou olhar só um pedacinho. Né? Mas espera aí, IoT, né? E o meu ambiente ali de IoT, não sei o quê. Então, as nossas soluções, elas buscam realmente o end-to-end. Né? Então, justamente olhando cada vez mais para o nativo. Sim. Né? Sim. Como eu falei, a gente tem diversos clientes aqui de segurança que a gente atende no mercado. E isso dá bastante orgulho, porque a gente conseguiu
popularizar um pouco a segurança, vamos dizer assim. A gente tem clientes hoje de alto nível, como a Cielo, a Crefisa, mas a gente tem clientes pequenos também que a gente atende com segurança hoje. E por incrível que pareça, né, às vezes o dono da empresa lá, uma empresa de 30 usuários, 40, ele está tomando consciência de que precisa de segurança, né? Então isso é um negócio também que a gente está levando para o mercado, né? Eu acho que isso é bem importante. E tirando o mito de que é caro, tudo é caro, não é bem assim, né? A Cloud Target, vocês têm um conhecimento muito grande no Sentinel e nas demais soluções de segurança da Microsoft. Mas por que eu estou focando aqui no Sentinel? O Sentinel é uma solução inicialmente de CIEM, né, de SOAR, tem uma parte de web ali importante também. E o que é importante aqui? Se a gente olhar o CIEM como CIEM, só para armazenar os logs e correlacionar, a inteligência não está ali. Aonde está a inteligência? Nos playbooks que foram criados, Sim. nas automatizações. Então, a Cloud Target ela tem um time altamente especializado que conhece em profundidade o Sentinel para criar e criou grandes playbooks em vários clientes, em várias situações. Então, isso é uma diferença tão grande. Eu recebi uma solicitação, semana passada, eu tenho até que responder, de uma pessoa pedindo um treinamento de Sentinel, porque, enfim, começou a ver que a solução está sendo utilizada por várias empresas e quer se capacitar nessa solução. E a capacitação não ocorre da noite para o dia, né? Ela tem uma linguagem ali, não é específica, mas que não é, às vezes outras soluções não utilizam. Então, assim, a Cloud Target tem esse diferencial muito grande. Vocês se especializaram no Sentinel. Uma coisa que a gente fez muito legal, né? Não só os playbooks e as automatizações, mas hoje a gente consegue, por exemplo, analisar os logs que são geridos pelo Sentinel e falar, olha, esse log eu não preciso para segurança. E aí, isso é um benefício para o nosso cliente, porque o cliente acaba pagando menos pela ingestão do log. Então, quando a gente fecha o SOC com os clientes, a gente faz esse trabalho. A gente não faz o trabalho só de automatização, a gente analisa os logs e fala, ó, esse log disso daqui que você pediu para fazer ingestão não precisa. Vamos gastar menos, investe o dinheiro em outro lugar. Então a gente faz esse trabalho também com os cientistas de dados que a gente tem. Então é um negócio bem interessante também, fora as automatizações, né? Pessoal, acho que é isso, né, Renan? É isso. Obrigado, acho que obrigado por vocês terem vindo aí. Excelente o depoimento de vocês, impressionante. Pinelli, eu gosto do Glauco, o Glauco é sincero. O Glauco foi sincero. Isso é bom. Foi ótimo. É isso. Tem que ser assim. É isso, Vanessa também. Gente, obrigado. Tá certo. Parabéns.